Fala pessoal, tudo bem? Professor Pedro aqui. Estamos aqui para iniciar mais uma aulinha. O assunto é receptores. E antes eu já queria dizer que se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho da notificação e segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @physicsgo. Bom, como eu disse, o assunto é receptores elétricos e a gente vai falar o passo a passo aí desses receptores. Se você não pegou as outras aulas, dá uma olhadinha depois aí no canal, nas aulas anteriores, que vão falar sobre todos os elementos de um circuito elétrico nessa composição para poder chegarmos aí no todo de entender essa elétrica na parte de eletrodinâmica. Então vamos lá, falando de receptores, a gente vai dizer o quê? Que os receptores elétricos, o que eles são? São elementos do circuito que vão converter energia elétrica, ou seja, eles vão consumir energia elétrica, vão converter essa energia elétrica em outras formas de energia, principalmente energia mecânica, ou seja, energia de movimento. Então, quando eu falo em receptores, eu estou falando o seguinte, ó, os receptores elétricos são elementos do circuito que consomem energia elétrica, transformando-as em outras formas de energia. E aí, é claro, né, a gente tem que citar além da energia térmica. Então, além de você transformar em outras formas de energia, uma sempre vai ser convertida, que é a tal da energia térmica, por conta da dissipação de energia pelo efeito Joule, tá bom? Então, olha só. Qual que é o conceito inicial aí dos receptores, né? Nós podemos citar como exemplos de receptores os eletrodomésticos, né? A gente pode falar aí do ventilador, das batedeiras, dos liquidificadores, da furadeira. Esses são os gerais aí, né? Mas você pode pensar nos eletrônicos também, a TV, todos os aparelhos aí que funcionam consumindo energia e produzindo outra forma de energia, a gente vai incluir como sendo um receptor, tá? Inclusive, a gente vai falar aí que os carros elétricos, eles também entram nessa parte porque os motores fornecem aí energia mecânica para o carro quando eles são abastecidos aí com energia elétrica, tá certo? Assim, a energia elétrica por eles consumida é transformada em energia mecânica, rotação dos eixos aí, ó. Como eu disse para vocês, aqui ó, as batedeiras, os liquidificadores e os motores elétricos em geral, eles vão transformar a energia elétrica que estão consumindo em energia mecânica. No caso aqui, todos esses que eu citei vão promover rotação de eixos. E energia luminosa, energia sonora, se for, por exemplo, um eletrônico, uma televisão, por exemplo, ela vai produzir energia luminosa, energia sonora, e é claro, a energia térmica, porque, como vocês já sabem, toda vez que você tem passagem de corrente por um circuito, essa passagem de corrente promove o quê? Promove uma dissipação de energia na forma de calor, que a gente conhece como efeito Joule, e esse efeito Joule é a nossa energia térmica sendo transformada em energia elétrica em energia térmica, tá certo? Então, aqui eu coloco aí algumas figuras, né, de um carro elétrico sendo abastecido, ou seja, as baterias sendo recarregadas para poder ter uso, aqui uma batedeira e aqui um liquidificador. Então, aqui são exemplos de receptores que você tem. Mas, como eu disse, você tem N exemplos de receptores, porque todos que consomem energia elétrica e transformam essa energia elétrica em outra forma de energia, você vai classificar como receptor, tá bom? Agora, se ele for exclusivamente energia térmica, cuidado com isso, aí a gente vai falar que ele é um resistor, tá? Quando você tem a transformação de energia elétrica exclusiva em energia térmica, aí a gente vai falar em um resistor como sendo a utilização. Por exemplo, o chuveiro elétrico, eu vou falar que ele é um resistor. Por que ele é um resistor? Porque ele transforma energia elétrica em energia térmica exclusivamente, tá certo? Então, cuidado para você não se perder nisso aí, né? Diferenciar um receptor de um resistor. Então, o resistor converte 100% da energia elétrica em energia térmica. Enquanto o receptor, ele também converte uma parte em energia térmica, mas não é o principal objetivo dele. O principal objetivo dele é converter em outra forma de energia, tá certo? Então vamos lá. Conceitos iniciais ainda, mas o que é um receptor elétrico? Eu vou dizer que é um elemento do circuito capaz de receber energia elétrica e transformá-la em outras formas de energia que não sejam exclusivamente energia térmica. Então é isso que eu acabei de dizer, sendo reforçado aqui para o receptor elétrico. Podemos ter diversos tipos de receptores elétricos, sendo os mais comuns, aí aqui eu vou citar dois, os motores elétricos, tá? E os acumuladores. Então você tem dois tipos aí de receptores que são mais comuns no nosso dia a dia. Os motores elétricos, como eu já falei para vocês, eles vão transformar a energia
elétrica em energia mecânica, tá? Então eles vão promover o quê? A movimentação, o giro de eixos, tá? Então, furadeira, batedeira, o liquidificador, o motor lá do carro elétrico e todos esses outros que eu já citei. E o que são os acumuladores? Aqui é outro detalhe que a gente precisa tomar cuidado. Quando você está utilizando a bateria ela é um gerador, certo? Se você não viu, é só dar uma olhadinha nas aulas anteriores aí que a gente falou de gerador e é muito importante que você entenda isso aí. Mas então, como eu estava dizendo, a bateria, quando em uso, ela é um gerador. Porém, quando eu estou ligando essa bateria a uma fonte para ela ser recarregada, nesse momento, ela deixa de ser um gerador e passa a ser um receptor. Só que ela é um receptor com uma função específica, ela é um acumulador. Ela vai converter a energia elétrica em energia química. Então, muito cuidado com isso. Quando eu falo em acumuladores, eu estou falando em baterias que estão sendo recarregadas naquele momento, tá certo? Então, as baterias, ao serem recarregadas, naquele instante, ela é um receptor. Professor, por que ela é um receptor? Porque ela está convertendo a energia elétrica que ela está recebendo de uma fonte para poder transformar isso em energia química e guardar. Por isso o nome acumuladores. Aí depois que ela foi recarregada, se ela for colocada em uso no circuito, aí eu vou dizer que ela passou a ser um gerador novamente. Entenderam isso aí? Muito cuidado para não confundir. Então, a sua bateria, ela pode ser um gerador quando ela está em uso comum, ou ela pode ser um receptor quando ela estiver sendo recarregada. Correto? Então vamos lá, vamos continuar. Funcionamento de um receptor de modo geral. Como é que ele vai funcionar, né? Eu vou conectar esse receptor em um circuito elétrico. Então, ó, ao ser conectado a um circuito elétrico, o receptor recebe energia elétrica. Ok? Até aí tudo bem. Então, liguei ele lá no circuito, ele vai receber energia elétrica. Então, as cargas elétricas que constituem a corrente elétrica vão transitar do maior potencial para um menor potencial. Então, aqui já fica um dado importante do receptor. Ele vai diminuir o potencial elétrico quando a corrente passar por ele. Tá bom? Por que ele diminui, professor? Porque ele consome energia, né? Ele vai consumir energia para poder ter o seu funcionamento. Então, sempre a corrente vai passar do maior potencial para o menor potencial, ou seja, do polo positivo para o polo negativo. Daqui a pouco eu vou colocar a representação gráfica, esquemática de um receptor. Você vai ver que ele tem as características muito parecidas com o gerador, só que o modo como a corrente circula nele é invertido. Como assim invertido, professor? Lá no gerador, a corrente passava do polo negativo para o polo positivo. Aqui, no receptor, ela vai entrar no polo positivo e sair pelo polo negativo. Por quê? Porque ele vai consumir energia, ele vai diminuir o potencial elétrico quando a corrente passar por ele, tá bom? Entretanto, o receptor não poderá transformar toda a energia elétrica em energia útil, que é aquilo que eu tinha dito, né? Passou corrente, você tem dissipação de energia na forma de calor. E essa dissipação de energia na forma de calor, a gente chama de efeito Joule. Parte dessa energia é dissipada na resistência interna. Então, ó, já é importante, todo receptor, ele precisa ter o quê? Uma resistência interna, que seria o somatório de todas as resistências do seu aparelho, que a gente vai chamar simplesmente de uma só, vai fazer uma equivalente dele e vai chamar de resistência interna do receptor. Assim como ocorre no gerador elétrico. A gente fez a mesma coisa lá nos geradores, volta a reforçar. Se você não assistiu às aulas de geradores, volta lá e dá uma olhadinha, porque tá tudo bem explicadinho lá também com relação a geradores, tá? Então, continua aí. O que vem a ser a força contra-eletromotriz? Pessoal, a força contra-eletromotriz, ela está relacionada com o quê? Com o funcionamento do seu receptor. Então, é possível verificar empiricamente que, quando eu pego os receptores, o que acontece? A potência elétrica útil do receptor, ela é diretamente proporcional a quem? A intensidade da corrente elétrica que o atravessa. Ou seja, a corrente elétrica vai transitar por ele. Quanto maior for a sua corrente elétrica, maior vai ser a sua potência útil. Então, a gente pode dizer o seguinte, que a nossa potência útil, ela vai ser igual a quem? Ela vai ser igual à minha força contra-eletromotriz, que a gente vai representar por um Ezinho com uma linha, ou
Alguns livros vão trazer o epsilon, né? Assim, ó, o epsilon linha, tá? Ou então o Ezinho, o E maiúsculo linha. A gente aqui vai representar pelo E maiúsculo linha, tá? Vezes a corrente. Percebam, aqui na frase de cima, eu disse que a potência elétrica é diretamente proporcional à intensidade de corrente elétrica. Ou seja, nessa frase a gente escreveu assim, ó, potência útil, ela é proporcional a quem? A minha corrente. Para que essa proporcionalidade deixe de ser uma proporcionalidade e passe a ser uma igualdade, eu preciso adicionar uma constante. E essa constante é o que a gente vai chamar de força contra-eletromotriz. Então, essa força contra-eletromotriz é uma característica de cada receptor que você tem. Então, se você tem um receptor A, você vai ter uma força contra-eletromotriz A. Se você tem um receptor B, você vai ter uma força contra-eletromotriz B e assim sucessivamente. Professores, as forças contra-eletromotriz podem ser iguais? Podem, se você estiver tratando de aparelhos próximos ou por uma coincidência numérica. Mas eu vou dizer para vocês que cada um tem a sua especificidade, tá bom? Então, olha só o que eu vou escrever aqui embaixo, onde E', ou seja, a força contra-eletromotriz, é a constante de proporcionalidade denominada força contra-eletromotriz do receptor. E aqui, gente, ó, já vou dar a opção para vocês. Se você pegar essa força contra-eletromotriz para isolar, ela vai ficar como a potência útil sobre a corrente. Se a gente for pensar aqui, ó, isso aqui é watts, que é a potência, isso aqui é ampere. Watts sobre ampere, lá no capítulo anterior, quando a gente falou de geradores, a gente viu que esse watts sobre ampere, ele dá o volt, que é a mesma unidade de medida da força eletromotriz lá do gerador. Então, tanto a força eletromotriz quanto a força contra-eletromotriz, elas têm como unidade de medida o volt. E ela pode ser calculada como a potência útil sobre a corrente. Ou seja, isso aqui é uma constante, né? Vou até escrever aqui, ó. É uma constante para cada receptor que você tem. Então, tecnicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai representar o quanto de potencial, né, elétrico o seu receptor vai realmente receber, ou desculpa, produzir em termos de funcionamento do aparelho. E aí tem mais uma partezinha que vai ser a questão da perda, né, por conta do efeito Joule. Então, ele está relacionado diretamente com a função específica do seu receptor. Então, a força contra-eletromotriz, ela representa o que o seu receptor tem de realmente função dentro do circuito, tá certo? Então, olha só, já disse que todos os seus receptores precisam ter o quê? Uma força contra-eletromotriz, que é a característica dele, que vai fazer propriamente o funcionamento do receptor, e tem uma resistência interna, né? Então, essas duas características vão ser super importantes para a gente poder definir cada receptor. Vamos continuar aqui, então. O que ocorre se bloquearmos o motor elétrico? Então, assim, pega o motor, liga ele na tomada e começa a funcionar. Sabe aquele caso de você colocar muita coisa no liquidificador, e aí quando você liga o liquidificador, a hélice não gira ali dentro? Então você está o quê? Bloqueando o motor. Isso vai fazer com que a um médio prazo você danifique o aparelho. Por quê? Porque se você não está deixando ele girar, o que está acontecendo? Ele não está convertendo nada de energia elétrica em potência útil. Percebe isso? Ele não está conseguindo fazer o que ele se propõe a fazer. Então, nesse caso, toda a energia que está chegando está sendo dissipada na forma de calor. Eu estou fazendo com que minha força contra-eletromotriz, ou seja, o meu E', ele seja igual a zero. Então, olha só. Nos motores elétricos em geral, a potência mecânica é obtida pela rotação do eixo, certo? Se for impedida a rotação do seu eixo, ou seja, se a gente bloquear o eixo por algum motivo, no caso aí do exemplo do liquidificador, foi por conta dos produtos que eu coloquei lá dentro, né? Eu coloquei de um modo que ela não consegue girar, está muito pesado para aquela potência de motor. Então não haverá transformação de energia elétrica em energia mecânica. Por quê? Porque ele não está girando. Então o que vai acontecer? Nesse caso, quando o motor está bloqueado, a minha potência útil é zero. Por quê? Porque eu não estou fazendo nada do que propõe
o aparelho. Ele não está girando, ele não está batendo, então o liquidificador que não está batendo ligado, ele está fazendo outra coisa. O que ele está fazendo? Ele está dissipando toda a energia recebida na forma de calor. Ele vai superaquecer, ele pode até começar a ter um curto ali dentro, ou começar a ter um derretimento daquelas partes plásticas, por conta do superaquecimento, tá? Então, aqui a minha potência útil vai ser igual a zero. Consequentemente, se a potência útil é igual a zero e tem passagem de corrente, então quem pode ser zero é a minha força contra a eletromotriz. Porque a gente sabe que potência útil no nosso receptor é sempre dado por E' vezes I. Ora, se isso aqui é zero, ou o E' é zero, ou o I é zero. Mas eu disse que tem passagem de corrente porque ele está ligado. Se ele está ligado, tem passagem de corrente. Se tem passagem de corrente, então o único que pode ser zero é a minha força contra a eletromotriz. Então a minha força contra a eletromotriz fica sendo igual a zero, e aí a minha potência útil também fica igual a zero, tá certo? O motor comporta-se então como um resistor de resistência R', ou seja, o motor ele vai ter a função única e exclusiva de dissipar energia na forma de calor. Então ele deixou de ser um receptor, né? Ele passou a ser um resistor com a resistência interna sendo R. E aí ele vai promover um superaquecimento, podendo causar aí, como eu disse para vocês, um curto, né? Por conta do derretimento das partes internas lá, ou até mesmo começar a derreter a parte plástica do aparelho, tá certo? Em resumo, então, a gente vai dizer o seguinte, que o receptor apresenta duas constantes características, independentemente do circuito que ele estiver ligado, que é a força contra a eletromotriz, que é dada em volts, e a resistência interna, R', que a gente vai dar em ohms, né? Lembrando que volts é um Vzinho, maiúsculo, e o ohms, o ômega aqui, né? Tá aí. O receptor é indicado da seguinte forma. Então, toda vez que eu tenho um receptor, ele precisa me dar essas duas características. Com essas duas características, eu faço tudo que é necessário, tá certo? Então, representação esquemática de um receptor. É importante a gente frisar aqui que ela é o inverso, vamos dizer assim, do que é o nosso gerador. No nosso gerador, a corrente entra pelo negativo e sai pelo positivo. Aqui, no receptor, percebam, a corrente passa pelo A, entra pelo polo positivo e vem para o polo negativo, e depois passa pela resistência interna. Ou seja, aqui ocorre o abaixamento do meu potencial elétrico, tá bom? Então, ele abaixa o potencial elétrico, por quê? Porque ele consome parte da energia do circuito para poder funcionar de forma correta, tá certo? Então, tem que ficar claro isso. Ele sempre vai receber no polo positivo e a corrente vai sair no polo negativo, porque ele promoveu um abaixamento de quem? Do meu potencial elétrico. Ou seja, ele consumiu energia, e esse consumo de energia é o que vai fazer o receptor funcionar. Lembrem-se sempre, o receptor ele converte energia elétrica, ele consome energia elétrica para poder transformar em outras formas de energia. Principal delas, energia mecânica, energia de movimento, tá certo? Mas não é só, tá? Você tem que lembrar também que ela pode promover energia térmica, energia térmica sempre vai promover, né? Mas também energia sonora, energia luminosa, enfim, uma série de outras formas de energia, tá certo? Energia química, no caso dos acumuladores, e assim vai. Potência no receptor elétrico. Talvez aqui, pessoal, seja o ponto onde a gente precisa ter mais atenção, porque é daqui que vai sair, lá no final, o produto final disso aqui, desse comentário, é justamente a equação do receptor. Então fiquem atentos aí. Quais são as potências no receptor elétrico? Você tem a potência fornecida, que é a que chega no seu receptor, a potência útil, que é a que ele utiliza para poder executar a sua função específica, e a potência dissipada, que é aquela pelo efeito Joule, que ocorre em todos os aparelhos quando há passagem de corrente elétrica. Então, um receptor apresenta 3 tipos de potência elétrica quando está em funcionamento. Vamos lá. Receptor elétrico está aí, a corrente está vindo da esquerda para a direita. Então, aí eu tenho a diferença de potencial entre A e B, porque ele vai consumir energia, vai abaixar, né, o potencial. E aí o que acontece é o seguinte, a potência fornecida chega, né, a partir de um U vezes I. Aqui eu pus U' porque é o U
específico do meu receptor, tá bom? E aí, esse U vezes I é a potência que chega. Quem mandou essa potência? Pessoal, normalmente um gerador. No próximo slide eu vou te mostrar como que funciona a questão quando eu tenho ligado apenas um gerador e um receptor, para você entender bem como é que funciona cada uma dessas potências, tanto no gerador quanto no receptor. Mas por enquanto aqui o que acontece? A potência chega, a potência que foi lançada pelo gerador, chega aqui como potência fornecida. Ao chegar aqui, você tem uma potência que é utilizada pelo seu receptor elétrico, que é a potência útil, e você tem uma potência que é dissipada pelo efeito Joule. Então, a gente já conhece o efeito Joule como R interno vezes o I elevado ao quadrado, que é o modo de calcular o efeito Joule, RI ao quadrado. Lá no início, quando eu falei de corrente elétrica, a gente citou a questão da potência dissipada. Se você não assistiu essa aula, dá uma olhadinha aí no canal, que ela está lá em ordem cronológica. Você vai ver que é uma das primeiras aqui relacionadas a o trato da eletrodinâmica, tá bom? Então, olha só, essas três potências, elas estão conversando de que modo? Potência fornecida vai ser igual a quem? A potência útil mais a potência dissipada. Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar a partir de agora, ou seja, a potência que é fornecida ao meu receptor, parte dela é convertida em potência útil e parte dela é convertida em potência dissipada. Quando eu somo essas duas, tem que dar a potência fornecida para o seu receptor, tá certo? Então, nós temos que partir desse princípio aqui para a gente poder trabalhar com a ideia dos receptores, tá certo? Então, aí, olha só, como é que vai funcionar as potências num circuito onde você tem gerador e receptor. Isso aqui é muito importante, prestem atenção. Lá no gerador, você tem a potência que é gerada, que é o P aqui, né? Essa potência gerada, ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é a potência que vai ser lançada no circuito, certo? E a outra que é a potência dissipada pelo efeito Joule. Então, aqui eu tenho que a potência gerada é igual à potência lançada mais a potência dissipada. Isso aqui é no gerador. Aí, pessoal, o que acontece? Essa potência que é lançada pelo gerador, ela vai ser consumida pelo seu receptor. Então, essa potência lançada aqui é a mesma potência fornecida quando eu tenho somente um circuito onde eu tenho gerador e receptor. Então, aí essa potência chega ao receptor, e aqui a gente já chamou ela de potência fornecida. Ela vai ser igual a quem? A potência que vai ser útil, ou seja, aquela que vai ser utilizada, que vai ser consumida pelo receptor para poder ser convertida em outra forma de energia, mais a potência dissipada pelo efeito Joule, tá certo? Então, muita atenção com isso aí, porque em muitos casos a potência que é lançada no gerador é a própria potência que vai ser fornecida para o receptor. E aí, nesse caso, é só você ficar atento, porque essas daqui, nesse caso desse circuito aqui, elas são as mesmas potências. Elas trocam o nome simplesmente porque deixou de ser de um aparelho e passou a ser de outro aparelho, tá? Então, muito cuidado com isso. Tanto é que lá no gerador, muitas vezes, você tem essa potência lançada sendo chamada de potência útil. Por quê? Porque ela que vai ser a potência que vai ser utilizada pelos outros componentes do seu circuito elétrico. Por isso que eu não gosto de colocar aqui potência útil. Eu gosto de colocar potência lançada para você não confundir com essa potência útil daqui. Tá certo? Então, dando sequência aqui, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a questão de como funciona essa parte relacionada a rendimento, né? Porque o que é o rendimento de um receptor elétrico? O rendimento de um receptor elétrico, pessoal, nada mais é do que trabalhar com a ideia de quanto seria o quociente da potência elétrica útil, ou seja, do que ela aproveitou, pela potência que foi fornecida. Então vamos pensar aqui, ó. Eu forneci uma certa potência e eu utilizei uma certa potência. Então, o rendimento de um receptor vai ser o Ni', vai ser dado pela potência útil sobre
a potência fornecida. Quanto maior o rendimento, mais potência útil foi utilizada da fornecida. Ou seja, menos eu dissipei energia na forma de calor. Então foi um bom rendimento. Esse Ni linha, ele sempre vai oscilar entre 0 e 1, porque ele é um valor percentual, né? E aí, ele é adimensional, ou seja, você não tem uma unidade de medida para ser colocado. Então, aqui, eu vou dizer que esse rendimento elétrico de um receptor, ele também pode ser dado como? Quem que é a potência útil? Não seria o meu E' vezes o I? Quem que é a minha potência fornecida? Dá uma olhada aqui, ó. U' vezes o I. Se eu cortar o I aqui, eu posso dizer que o rendimento também pode ser dado como a força contra a eletromotriz dividido pela DDP do meu receptor, tá bom? Então, eu tenho essas duas formas aqui para calcular o meu rendimento. Tanto utilizando a força contra a eletromotriz e a sua diferença de potencial, né, entre os terminais dele, ou então utilizando a potência útil e a potência fornecida, tá certo? Então, para poder encerrar a aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a equação do receptor elétrico. Quem que é essa equação, né? Eu já comecei a falar sobre ela quando eu falei que a potência fornecida era igual à potência útil mais a potência dissipada. Por que eu disse que eu já comecei a falar sobre ela a partir daqui? Porque se eu substituir essas potências pelos valores dela, o que vai dar aqui? Ó? Vai ficar U' vezes I é igual a E' vezes I mais R' vezes I ao quadrado. O que eu vou fazer? Vou dividir tudo por I. E aí, quando eu divido tudo por I, eu chego em U' igual ao E' mais R'I. Essa daqui é a nossa equação dos receptores elétricos. Então, aqui, equação dos receptores elétricos. Então, vamos anotar aqui para a gente poder finalizar, né? Então, com essa equação aqui, pessoal, a gente consegue calcular a diferença de potencial entre os terminais de um receptor elétrico, sabendo da sua força contra a eletromotriz e da sua resistência interna, que é o par que ele sempre informa para a gente, né? E', R'. Com esse par aqui, que são as características do nosso receptor, a gente chega na equação dos receptores elétricos, tá bom? O ideal agora é que você acompanhe os exercícios que vêm, né, a sequência dos exercícios que vêm, para que você tenha um entendimento melhor sobre como interpretar essa parte teórica, tá bom? Queria agradecer aí a atenção de todos, pedir para você, se não é inscrito no canal ainda, se inscrever no canal, também ativar o sininho da notificação para poder ser informado de novas aulas, né, e também de exercícios resolvidos. Aqui no card do lado você já vai ter o próximo exercício resolvido sobre esse conteúdo. E é isso, queria pedir para vocês também seguirem a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @physiquezgo, tá bom? Valeu, muito obrigado, até a próxima aula. Tchau, tchau.